Bom dia, pessoal. Seguindo aqui a nossa série de vídeos Sprint Final, OAB 42, iremos entrar aqui na nossa sétima dica das 24 propostas, certo? Lembrando que a nossa prova está chegando, a prova será no dia 1º de dezembro, então entraremos aqui na nossa sétima dica, gente. A dica de hoje é relacionada à matéria de Direito Civil. Especificamente, quando a gente estuda ali os negócios jurídicos, dentro do tema negócios jurídicos, teoria do negócio jurídico, a gente vai falar em invalidades, certo? Do negócio jurídico, ou seja, quando aquela pactuação de vontade ela estará invalidada. E aí a gente tem que fazer uma diferença muito clara que as provas acabam por explorar, que é a questão de a diferença entre nulidade, certo, versus anulabilidade. E na prática há uma grande diferença entre essas hipóteses. Então veja, primeiro, quando a gente pega aqui no Código Civil, vocês vão ver que tem um capítulo específico, capítulo 5, na parte geral, que vai tratar justamente sobre essas invalidades do negócio jurídico, certo? Então a gente vai ter que diferenciar primeiro a nulidade e as anulabilidades, certo? Primeira coisa, gente, nulidade são aquelas matérias de ordem pública. Na nulidade é o que a gente vai chamar em outras disciplinas de nulidade absoluta. É a mesma coisa, a nulidade absoluta. Então são matérias de ordem pública que não diz respeito só aos interesses da parte. O juiz pode conhecer de ofício, você pode alegar a qualquer momento, certo? Então são essas as ideias aqui da nulidade. Os casos que geram nulidade estão dispostos dessa forma. Já os casos que geram anulabilidade, veja, ele pode sim gerar anulação do negócio jurídico, certo? Mas na anulabilidade seria o que a gente vai chamar de nulidade relativa. E é aquela que, portanto, só tem que ser alegada pelas partes, o juiz não pode conhecer de ofício. Existe um prazo para que você possa alegar aquela nulidade, sob pena de ela se converter, ou seja, transformar-se em um negócio válido se você não alegar naquele período de tempo específico. Então, quando o código traz, por exemplo, só para explicar para vocês, quando ele fala aqui, ó, ele traz as hipóteses de nulidade. Então, quando é que o negócio jurídico é nulo? Artigo 166, depois vocês têm que ler isso aqui com calma para fixar. Se for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, é nulo. Se o objeto for lícito, impossível ou indeterminável. Se o motivo determinante como as partes for ilícito. Então tem aqui várias hipóteses de nulidade. Aqui a ideia não é a gente fixar isso aqui agora em aula, mas entender a diferença. Então você tem aqui as hipóteses de nulidade. Lembrando que esse rol é exemplificativo. Tem um caso também aqui da simulação. O que acontece? Se vocês forem ver aqui, ó, o artigo 168, o que ele vai dizer? Ainda tratando de nulidade, ó. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no feito. Ademais, ó, as nulidades, no caso aqui tratando sobre esse 166, elas devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Ou seja, não é possível convalidar esse negócio jurídico, certo? Mesmo que as partes falem, não, eu quero fazer, eu quero convalidar, eu aceito aqui o negócio, entendeu? Não é possível fazer essa convalidação. Além de ter que conhecer de ofício, não é possível de convalidar. É tanto que o 169 fala justamente sobre isso. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. Ou seja, as partes não podem confirmá-lo, nem convalesce pelo decurso do tempo, ou seja, não é convalidado pelo mero decurso do tempo, aquilo que eu disse. Ele pode ser alegado a qualquer tempo. A nulidade pode ser alegada a qualquer tempo. Certo, gente? Então aqui, ó, artigo 166, as hipóteses de nulidade e os efeitos que são gerados. E aí, qual a diferença para anulabilidade ou nulidade relativa? Aqui o código vem dizer, ó. Primeiro ele vai trazer quais são as hipóteses aqui, ó. É anulável o negócio jurídico, como a gente falou. A anulável é uma hipótese mais privada, diz respeito mais aos interesses das partes, diz mais respeito ali aos interesses das partes, certo? E não pode ser alegado a qualquer tempo. O juiz não pode conhecer de ofício e a parte tem que alegar em um determinado período específico. Então, assim, é tanto que traz aqui, ó, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico. Primeira coisa que você tem que saber, a lei pode trazer outros casos além disso aqui. Mas, ó, se o agente é relativamente capaz, lembra para não confundir, se ele é absolutamente capaz, o negócio é nulo. Se ele é relativamente incapaz, o negócio é anulável, certo? Ou então por vício que resulta de erro, de dolo, de coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, que aqui é o que nós vamos chamar
daqueles defeitos do negócio jurídico, certo? Então, de todos os defeitos do negócio jurídico geram anulabilidade, salvo a simulação aqui, ó, que é um defeito do negócio jurídico, mas gera nulidade, certo, gente? O artigo 172, como eu já tinha trazido para vocês, é anulável. Um negócio que é anulável, ou seja, eivado de uma anulabilidade, de uma nulidade relativa, ele pode ser confirmado pelas partes. Diferente aqui, ó, do que nós vimos do negócio jurídico nulo, que não é suscetível de confirmação. Confirmado em qual sentido? Ou não, a gente sabe do vício, temos ciência do vício, mas aí as partes posteriormente declaram no sentido de que, não, tá tudo certo, pode ficar dessa forma. Ou fazem ali uma correção mínima e aí confirmam aquele negócio jurídico, certo? Confirmam um negócio jurídico. Um ponto que eu queria trazer para vocês especificamente aqui, lembra que eu falei, anulabilidade você não pode alegar a qualquer tempo, certo? Você tem, portanto, um prazo para fazer essa alegação. E qual é esse prazo, Judásio? Artigo 178 do Código vocês vão pegar. É de 4 anos de decadência, 4 anos de decadência. A prova vai querer dizer que é de 4 anos prescricional, não. É decadencial esse prazo para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Só que ele vai fazer algumas diferenças. Qual a diferença que ele vai trazer? 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico contado. No caso de coação, eu vou começar a contar esses 4 anos da data em que cessar a coação. Então a pessoa lá firmou um negócio jurídico diante de uma coação. Mas vamos supor, por exemplo, que ela ficou ali 60 dias sendo coagida, algo do tipo. O que ele quer dizer é o seguinte: você só começa a contar esse prazo de 4 anos para você alegar a anulabilidade daquele negócio eivado de coação a partir do momento que a coação cessar, certo? No restante, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão é do dia em que você realizou o negócio. Do dia que você realizou o negócio, começa a contar 4 anos para você alegar. E no caso do ato de incapaz, lembra que a gente falou aqui, que a incapacidade relativa gera anulabilidade. Mas nesse caso, esse prazo de 4 anos, eu só começo a contar do dia em que cessar a incapacidade. Veja, cessar a incapacidade pela idade, ou seja, se ele completar os 18 anos, ou pode ser também pela emancipação. Então, mesmo que ele não completou 18, ele ainda tem 16 ali, mas ele foi emancipado, por exemplo. Certo? Então, veja, não é do dia que ele completar 18 anos, é do dia em que cessar a incapacidade. Que pode ser de forma objetiva pelos 18 anos ou pode ser pela emancipação. Certo, gente? Só que, como nós vimos, olha o que o artigo 171 fala. Além dos casos expressamente declarados em lei. Veja que o prazo que ele traz lá de 4 anos são para essas hipóteses aqui, incapacidade relativa, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. A diferença que vai ter é o termo inicial, mas o prazo de 4 anos é o mesmo. Só que a lei pode trazer outros casos. E aí você me pergunta, e se a lei trouxer outros casos? Eu vou aplicar também esse prazo de 4 anos? Como é que a gente faz? E aí o que vai responder para a gente é o artigo 179 do Código. Ele diz o seguinte, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer um prazo específico para você pleitear a anulação, este será de 2 anos, a contar da data da conclusão do ato. Então, vamos supor, a lei pode trazer outros casos de anulabilidade. Vamos supor que ela traga um caso dizendo que ele é anulável determinado negócio jurídico, mas ela traga um prazo específico. Se ela trouxe o prazo específico, a gente vai aplicá-lo. Agora, ela traz a hipótese lá de anulabilidade, sem fixar um prazo específico. O que é que o código diz? A gente tem um prazo geral aqui de 2 anos, a contar da data de conclusão do ato. Não confunda, os 178, 4 anos, são para essas hipóteses aqui. Se a lei trouxer uma outra hipótese sem prazo específico, o prazo será de 2 anos. O prazo será de 2 anos. Tem um exemplo? Tem. Depois dê uma olhadinha no artigo 496 do Código Civil. Por exemplo, ele vai dizer que a venda feita de ascendente para descendente é anulável se não houver o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge eventualmente existente. É anulável. Só que ele não traz um prazo específico. Qual será o prazo, portanto, para alegar a essa anulabilidade? 2 anos, mesma coisa. Lembrando que são 2 anos, esse prazo aqui é de decadência. Prazo decadencial. E a contar de quando? Celebração do ato. Então, por exemplo, esse 496, nesse exemplo, você teria o quê? 2 anos para alegar a anulabilidade a contar da data de conclusão do ato. Certo, gente? Então, é basicamente essa diferença.
pensando em invalidade do negócio jurídico, pensando aqui em nulidade e anulabilidade, faremos uma questão agora aplicada pela FGV, no ano 2024, na OAB, justamente para fazer a fixação do conteúdo visto. Então aqui, ó, exame 40 da OAB, certo? 2024. Joaquim estava jantando com sua família em um restaurante, quando percebeu que sua filha tinha iniciado um quadro alérgico, apresentando dificuldades respiratórias que a colocavam em grave risco de morte. Em frente ao restaurante, havia uma clínica médica, onde buscaram atendimento. O médico de plantão, aproveitando-se da situação de urgência, exigiu o pagamento antecipado de valor exorbitante, muito acima do cobrado regularmente por ele ou pelo mercado para esse tipo de atendimento. Gente, só rapidinho, o que é isso aqui, ó? Aqui a gente está configurando o estado de perigo, certo? Só falando um pouquinho aqui sobre os vícios do negócio jurídico, na verdade o código chama assim, ó, de defeitos, porque a gente viu os prazos para alegá-los, mas a gente tem aqui, ó, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão. Ainda tem também aqui, ó, a fraude contra credores e também tem a simulação. Lembrando que a simulação gera nulidade, o restante gera anulabilidade. O que acontece? Aqui a gente está diante de um caso de estado de perigo. O estado de perigo ele se configura em que circunstância? Quando uma pessoa tentando salvar-se de um perigo ali iminente, certo? Salvar-se ou salvar alguém da sua família de um perigo iminente, ela se obriga a uma prestação excessivamente onerosa, excessivamente desproporcional, certo? E esse perigo é conhecido pela outra parte. Perceba aqui, ó, em frente ao restaurante tinha uma clínica médica, a filha dele estava com risco de morte, buscaram atendimento. O médico de plantão, aproveitando-se da situação de urgência, ou seja, sabia daquela situação específica, exigiu o pagamento antecipado aqui, ó, de um valor exorbitante, muito acima do regularmente cobrado por ele ou pelo mercado para aquele tipo de atendimento. Então, muito acima do que ele vinha cobrando para aquele tipo de atendimento. Então, esse negócio jurídico firmado, obviamente o rapaz pagou, Joaquim em desespero, anuiu com pagamento desproporcional, igual qualquer pessoa média faria. Qualquer pessoa tendo sua filha em uma situação de risco, só tendo aquela clínica, pagaria. Ainda que não tivesse esse dinheiro, faria qualquer coisa e tentaria pagar. Entretanto, depois do susto, consultou você. Então, Joaquim, depois do susto, a filha foi salva. Aí ele consulta você, como advogado. Após inteirar-se do caso, você confirmou ao seu cliente que o negócio jurídico celebrado entre ele e o médico padecia de um defeito. Qual o defeito? Estado de perigo. Então aqui, ó, não é dolo, não é lesão e não é estado de necessidade. Na verdade, nem existe essa ideia do estado de necessidade como defeito do negócio jurídico. Lesão é um defeito do negócio jurídico, mas não é o caso. Dolo é um efeito do negócio jurídico, mas não é o caso. Qual é o caso? Estado de perigo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, porque o foco aqui não são os defeitos. Talvez a gente faça até uma dica sobre eles, que cai bastante também. Já tem uma dica aqui para vocês, para estudar esses tópicos, ó. Esses defeitos do negócio jurídico, eles caem muito na prova. Mas aqui, a nossa resposta, ela é a letra C, certo? Agora eu quero mostrar para vocês. Esse estado de necessidade não existe, então beleza. Mas aqui, ó, dolo com prazo decadencial de 6 meses. A gente viu que o prazo decadencial, nesses casos, ou ele é de 4 anos, ou ele é de 2 anos, se não tiver um prazo específico. A não ser que a lei, o artigo que traga a hipótese de anulabilidade, traga um prazo específico, como a gente viu lá no artigo 179 do Código Civil, certo? Então aqui, ó, prazo decadencial de 6 meses, não existe. Aí aqui, ó, prazo decadencial de 2 anos, se fosse uma hipótese de lesão. Só que nós vimos lá no 178 que para hipótese de dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, coação, certo? Coação e a incapacidade relativa, na verdade o prazo é de 4 anos e não de 2. O prazo decadencial de 2 anos é o do 179, quando a lei traz um caso de anulabilidade sem fixar um prazo específico. E a nossa resposta é, as duas afirmativas aqui estão certas. Primeiro, é estado de perigo, de fato, o defeito, com um prazo decadencial de 4 anos, justamente na forma do artigo 178 do Código Civil, como nós vimos aqui, ó. Se você pega aqui o 178, aqui, ó, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de coação, do dia em que ele cessar, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, que foi o nosso caso, do dia em que se realizou o negócio jurídico, certo?
Então aqui, só até pra gente fixar, gente, eu vou mostrar só pra vocês aqui o artigo que fala do estado de perigo. Aqui, ó. Estado de perigo. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou salvar a pessoa de sua família, no caso aqui foi Joaquim queria salvar a sua filha, então pessoa da sua família, de grave dano, risco de morte, a questão trouxe. Conhecido, agora veja, esse grave dano é conhecido pela outra parte, e a questão deixa clara que o médico conhecia aquela circunstância, e ele se aproveitou da situação. Aí, nessa circunstância, ele assume uma obrigação excessivamente onerosa, certo? Nesse caso aqui, a gente pode buscar a anulação do negócio por conta do vício de estado de perigo, certo? Lembrando que tem um prazo decadencial de 4 anos na forma do artigo 178 do Código Civil. Então é isso, gente, é a nossa dica de hoje em relação às invalidades do negócio jurídico, mas já um bônus aqui ficando de observação, deem uma olhada nesses defeitos do negócio jurídico, certo? E as características de cada um, porque eles são importantes. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender todo o conteúdo. Agradeço pela visualização. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para que vocês recebam todos os vídeos, todas as novidades. Assim que forem postados, vocês possam receber. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu estarei à disposição. Um grande abraço a todos.